Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Reino da Qualidade. Eu sou o Léo e hoje vamos dar continuidade à nossa série de CTFL na prática. Eu resolvi iniciar esse vídeo aqui trazendo o tópico no próprio syllabus para vocês. A gente vai estar falando um pouquinho sobre esse tópico, objetivos do teste, beleza? Então, se vocês tiverem qualquer curiosidade, eu vou deixar aí na descrição para vocês, mas basicamente só entrar aqui no site da CTFL, clicar aqui no syllabus, vai abrir ele, vocês vêm aqui na página 14, beleza? E vai estar aqui o 1.1.1 objetivos do teste. Beleza? Então o vídeo de hoje vai ser sobre isso. Vamos começar aqui então com esse primeiro tópico, que esses tópicos são os objetivos típicos do teste, beleza? Como o próprio syllabus traz aqui pra gente. Então, como que a gente vai poder avaliar os produtos de trabalho? No caso aqui ele traz como requisitos, histórias de usuário, projetos e código. Então, basicamente eu trouxe aqui aquela história da aula passada, beleza? De um dos outros vídeos aí do canal, eu vou deixar esse vídeo na descrição, que é a diferença entre erro, falha e defeito, beleza? Mas, basicamente, como o próprio sílabus já diz aqui, a gente tem que analisar essa história aqui, ver se ela tá certinha, se não tem nenhuma ambiguidade, duplo sentido, ou então se tem algo que não esteja tão claro para o usuário entender, para o desenvolvedor, para o QA, enfim, no geral a gente tem que analisar tanto a escrita quanto a forma com que a história foi escrita, os requisitos, os objetivos da história, a gente tem que analisar. Como essa história que eu escrevi para ter um erro proposital, então aqui na regra de negócio ele já mostra que, por exemplo, o software deve executar o site Google e ele passa a URL do Bing. Como geralmente nos projetos a gente não tem muito conhecimento da ferramenta, dependendo da quantidade de tempo que a gente trabalha naquele projeto, então pode ser que às vezes vocês não conheçam esse redirecionamento, né? Porque, por exemplo, o objetivo desse software aqui é abrir o site do Google. Como a gente já conhece tanto o site do Google quanto do Bing, então a gente já sabe que isso daqui é um erro. Mas provavelmente no projeto de vocês não vão ter esse conhecimento do que seria para redirecionar, qual seria o site correto para ser redirecionado, tá? Então talvez vocês não encontrem erros desse tipo. Mas eu estou dando aqui de exemplo para vocês porque pode acontecer, é bem comum até o pessoal escrever as histórias e trocar as URLs, tá? Então, a dica que eu dou para vocês é, por exemplo, ele está pedindo aqui na história o site do Google. Aí a gente pega essa URL para testar, se a gente executar ela, a gente vê aqui que ele traz o site do Bing. Então, por exemplo, não tem nada relacionado a Google aqui nesse site, beleza? Então, dessa maneira que a gente consegue visualizar que essa regra de negócio está errada, beleza? A mesma coisa, como está pedindo aqui, é tudo relacionado à história, tá? Requisitos, ou a história em si, tá? Que a história é essa daqui. Outro erro que a gente poderia encontrar aqui relacionar aquela regra de negócio com o título da história, que o título é abrir o site Google, mas a regra de negócio aqui tá como a URL do Bing. A gente poderia pensar que ou realmente era para abrir o site do Google e tá errada a URL, ou ao contrário, às vezes era para abrir o site do Bing, mas a escrita na história tá errada. Então, nesse caso aqui, a gente precisaria sentar com o nosso time e conversar, beleza? Para ver o que aconteceu ali e ver o que a gente vai fazer a partir de agora. Outro problema aqui que ele traz é para a gente analisar o código, analisar o projeto em si. Então, no caso, o nosso código aqui, que eu trouxe para vocês, basicamente ele está executando aqui o site do Bing.
Então, isso daqui é mais para quem tem conhecimento em programação, tá? Às vezes não é necessário você fazer essa verificação, mas ter uma conversa com o desenvolvedor ali para entender o que que ele está desenvolvendo, não necessariamente ele mostrar o código para você, mas vocês conversarem, né? Só nessa conversa você pergunta: ah, desenvolvedor, você está desenvolvendo o quê? Você está desenvolvendo o direcionamento para qual site? E tal, sabe? Ter essa conversa com o desenvolvedor só para estar todo mundo alinhado no mesmo caminho, beleza? Então vamos para o segundo ponto aqui. Voltando então, pessoal, para o segundo ponto, detectar falhas e defeitos. Como eu falei no vídeo sobre erro, defeito e falha, não temos bugs apenas na nossa execução, tá? Então, por exemplo, se a gente fosse começar desde o início ali do ciclo de desenvolvimento, a gente ia pegar aqui a história e analisar e encontrar esse erro aqui. Beleza. A partir desse ponto, a gente já poderia reportar que tem esse erro, né? Está pedindo para entrar no site do Google, mas está passando a URL do Bing. A gente já poderia reportar isso para o analista de negócio ou para o PO, né? Isso depende de quem vai estar escrevendo a história. Reportar ali para o pessoal para estar fazendo essa correção. Porque o que aconteceu nesse caso aqui? A gente teve esse erro, o desenvolvedor desenvolveu o projeto dele, o software dele em cima disso, e aconteceu que ele passou aqui o site do Bing, então na hora de executar o código, vai ter um bug ali na aplicação, beleza? Então, voltando aqui para o nosso para aquele nosso vídeo sobre erro, defeito, falha, aqui seria um erro. Aqui seria um defeito e quando executar esse código a gente teria uma falha, beleza? Então, basicamente, nesse segundo ponto aqui, sobre detectar falhas e defeitos, basicamente é o que todo mundo já sabe, né? A gente tem que reportar ali os defeitos, as falhas e os erros encontrados ali no nosso trabalho. Não necessariamente a gente sempre vai ter algum bug, mas sempre que a gente tiver, a gente tem que reportar, beleza? Próximo ponto aqui, garantir a cobertura necessária de um objeto de teste. Bom, basicamente, o que isso significa? Bom, isso daqui também é bem básico para quem já está na área de qualidade, mas basicamente se trata de a gente pegar aqui a nossa história, a nossa documentação, os nossos requisitos, enfim, nosso oráculo de teste no geral e garantir que a gente está criando ali, né, cenários que atendem ao que está sendo pedido na história. Então, basicamente, a única coisa que a gente precisa testar aqui nessa história, essa história é bem simples. Basicamente, ela quer que a gente abra o site do Google, beleza? Então, a gente precisa criar cenários de teste para garantir que essa história está abrindo o site do Google em si, beleza? Mas assim, vamos supor que, né, a gente tivesse com uma história que precisasse fazer um login no sistema. Então, a gente precisaria fazer um cadastro de uns cenários que contemplassem esse login. Então, por exemplo, a gente precisaria de um cenário que validasse se a gente tem um login válido, validasse se a gente tem um login válido, validasse se qual que seria o comportamento se a gente colocasse um usuário que não foi cadastrado, validar o comportamento se a gente simplesmente clicasse no botão de login sem ter preenchido nenhum campo. Então, a gente tem que pegar ali o nosso objeto de testes e criar cenários em cima dele, baseado no que está sendo pedido na história, beleza? Então, é isso que quer dizer aqui com garantir a cobertura necessária do objeto de testes. A gente tem que basicamente testar todos os cenários possíveis em cima do que está sendo pedido para a gente, beleza? Reduzindo o nível do risco de qualidade de software inadequado. Bom, basicamente isso daqui entram em dois pontos, beleza? Basicamente, ou a gente pode testar aqui e encontrar erro, igual a gente comentou antes, tá? E essa parte aqui de reduzir o nível de risco, vocês têm que ficar bem atentos, porque para reduzir esses riscos,
a gente tem que entrar bem mais cedo com os nossos testes. Então, por exemplo, não entra só para testar quando o software estiver pronto. Não testa só dentro do software. Peguem as histórias de usuário e comecem a dar uma analisada nela para ver se está tudo certinho. Porque, igual eu falei antes, esse erro aqui do site do Google que está trazendo a URL do Bing, se a gente tivesse pego isso antes do desenvolvimento, o desenvolvedor não ia fazer um software redirecionando para esse site aqui. Ele já ia fazer um software redirecionando para o site do Google. Então, se a gente pegasse esse erro antes, ia poupar bem mais tempo, porque o desenvolvedor não ia precisar alterar o código, o QA não ia pegar esse erro durante os testes dele, não ia parar para abrir bug, passar para o desenvolvedor não ia ter que corrigir o QA, não ia ter que testar novamente. Então, assim, vocês estão vendo que a gente poderia ter poupado muito mais tempo se o QA tivesse reportado isso daqui desde o início para o analista de negócio, certo? Então, basicamente, é isso que quer dizer aqui com reduzir esse risco de qualidade, beleza? Bom, verificar se os requisitos especificados foram atendidos. Basicamente, isso daqui está totalmente relacionado ao que está sendo pedido, então vocês vão trabalhar juntamente com o objeto de teste de vocês e o software executado, para vocês fazerem essa comparação, né? Se o resultado, né, que aconteceu ali foi o resultado que estava sendo esperado na história. Então, por exemplo, como eu trago aqui mais uma vez o exemplo para vocês, que está pedindo para executar o site do Google, mas na verdade está executando o site do Bing, na teoria, do jeito que está sendo pedido na história, e a gente executa aqui, deixa eu só carregar aqui para eu mostrar para vocês. Bom, na teoria, da forma que está escrita aqui na história, tá certo, porque está pedindo para abrir a URL do Bing, certo? Mas a gente tem que fazer essa análise aqui para ler que o que estava sendo pedido era o site do Google e tudo mais. Então a gente teria que ter essa conversa com o nosso time, porque por mais que está abrindo a URL corretamente, a gente sabe que tem um erro ali na nossa história. Então, isso daqui é uma análise que precisa ser minuciosa, tá? Porque se a gente fosse bater só com a URL aqui, a gente não encontraria bug nenhum, certo? Porque a URL que está abrindo aqui é a mesma que está na nossa história. Então, tenham essa visão crítica ali na história de vocês, na documentação de vocês, para encontrar esse tipo de bug, beleza? Bom, próximo aqui, verificar se o objeto de teste está em conformidade com os requisitos contratuais, legais e normativos. Bom, basicamente isso daqui vocês têm que ter mais cuidado. O que é mais comum assim é a questão da lei de proteção de dados, tá? Tomem cuidado se ao executar o software de vocês não está sendo usado ali como teste nenhum CPF de cliente ou se não está vazando dados de cliente e tudo mais. Então, tomem bastante cuidado com isso. Ou então, se a empresa de vocês tiver algum tipo de norma interna, contrato ou algo assim que não precise, né, que não possa, na verdade, não possa vazar de algum jeito, tomem bastante cuidado se no teste de vocês tem algo que infrinja esses contratos ou esses termos legais aí, beleza? Mas, bom, basicamente isso vai de empresa para empresa. Eu acho que nesse ponto o que se enquadra mesmo no geral seria a lei de proteção de dados, como eu falei, para a gente tomar cuidado ali se não está vazando nenhum dado sensível, nenhum dado do usuário ali, ou então de nenhum membro da empresa, beleza? Então tomem bastante cuidado com essas questões legais aí. Beleza? Próximo ponto aqui, fornecer informações aos stakeholders para que eles possam tomar decisões informadas. Bom, basicamente, para quem não sabe, quem são os stakeholders? São os interessados no negócio. Então, basicamente, os stakeholders são o PO ou o analista que escreveu a história aqui, que escreveu a documentação,
o cliente que vai utilizar o código, o desenvolvedor que desenvolveu o código. Então, são as pessoas chaves para aquele projeto ali. Tanto quem está desenvolvendo e tanto quem vai utilizar, beleza? Então, trazendo a informação sobre essa regra de negócio aqui, mais uma vez, sobre esse requisito, a gente viu que no nosso software está executando certinho esse site do Bing, conforme está escrito aqui, mas está pedindo aqui para acessar o site do Google. Então, essa é uma informação importante que eu devia parar, contactar ali algum dos stakeholders, seja o desenvolvedor, seja o PO, seja o cliente. Bom, só para a gente passar essa informação, ó, tá abrindo aqui o site do Bing conforme passada a URL, mas tá escrito que precisava executar o site do Google. Como que a gente vai proceder? Tá certo? É para abrir o site do Bing mesmo? Ou não? A gente vai trocar e vai abrir o site do Google? Porque, assim, não adianta você é, encontrar essa divergência, encontrar esse erro e subentender da sua cabeça se está certo ou se está errado. Porque, afinal de contas, quem vai decidir, quem está contratando o seu serviço é o cliente que decide o que ele quer ou não. Então, isso daí, geralmente, a gente leva mais para o PO ali, que tem um contato direto com o cliente, ou se não, a gente leva para o desenvolvedor. Às vezes o desenvolvedor ele tem alguma informação que o QA não tenha, tá? Mas o que eu dou de dica para vocês, conversem com o time no geral. Passa um e-mail ali, marca um desenvolvedor, marca o PO, marca esses stakeholders principais ali do seu time, beleza? Para todo mundo tomar uma decisão em conjunto, beleza? Bom, basicamente é isso sobre fornecer essas informações para os stakeholders. Próxima parte aqui, criar confiança na qualidade do objeto de testes. Bom, basicamente como que a gente cria essa confiança? Basicamente fazendo essa análise que eu falei, né, para ver se nada está errado. Depois que a gente fizer essa análise e já bater todos os erros ali, todas as divergências, a gente vai criando mais e mais confiança. Porque não adianta você pegar uma história, não adianta você pegar um software que nunca foi testado, nunca foi analisado e falar que você pode confiar 100% nesse objeto. Porque, pô, ele só foi criado, ele não foi passado por uma revisão, por um critério de qualidade, então não tem como confiar. A partir dessa análise, a partir das trocas de ideias baseado no seu objeto de teste, né, no seu oráculo de teste, aí sim vocês vão conseguir elevar o nível da confiabilidade, beleza? Então, sempre, como eu falei anteriormente, sempre deem essa analisada, né, na documentação de vocês, sempre conversem com o desenvolvedor, com o PO, com o analista, com o designer, para vocês terem uma ideia do produto de vocês e aumentar esse nível de confiabilidade, beleza? O próximo aqui, próximo e último, validar se o objeto de teste está completo e funciona conforme esperado pelos stakeholders. Bom, basicamente isso daqui, vocês podem ver que esses pontos aqui, um meio que puxa o outro, né? Um complementa o outro. Mas basicamente é o que eu falei. Não adianta a gente ter na nossa mente que, tipo, aqui tá pedindo Bing, mas o nome da história é Google, então necessariamente tem que trocar que é URL para Google. Não, não adianta a gente pensar só como a mente do que a gente precisa levar para o time, precisa perguntar para o cliente se era isso mesmo que o cliente queria. Precisa perguntar para o PO se era aquilo que o PO conversou com o cliente, precisa perguntar para o desenvolvedor se o desenvolvedor tem alguma informação extra, se ele tem certeza daquilo que ele está desenvolvendo, se ele não encontrou nenhuma incongruência ali na história e tudo mais. Então, bom, resumindo aqui todos esses pontos, basicamente os objetivos do nosso teste
é garantir que a gente não vai encontrar nenhum defeito aqui na nossa história, seja no nosso código, igual eu mostrei para vocês, seja no na nossa aplicação final, garantir que todos os pontos dela passaram por algum critério de qualidade, garantir também que todos os stakeholders estão cientes de tudo que está acontecendo, de todos os pontos, seja do ponto de desenvolvimento, seja do ponto de testes e tudo mais, e ver também, conforme a gente vai trabalhando, se era aquilo mesmo que o cliente queria, porque não adianta a gente trabalhar 1, 2, 3 meses em um projeto, sendo que a gente poderia conversar com o cliente na primeira semana e ele falar para a gente que não era aquilo ali que ele estava pensando, não era aquilo ali que ele queria quando ele contratou os nossos serviços. Então sempre é legal ter uma conversa ali constante, tanto com o time quanto com o cliente. Beleza, pessoal? Bom, a gente passou por todos esses pontos aqui dos objetivos do teste, então basicamente foi isso o vídeo de hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, ou então entre em contato comigo no LinkedIn, por e-mail, ou então entra aí no nosso Discord para a gente trocar uma ideia, tirar essas dúvidas, seja desse vídeo ou seja de outros vídeos, ou então, quem sabe, tirar alguma dúvida da área de qualidade no geral, beleza? Eu estou à disposição aí para ajudar vocês no que for preciso. Bom, basicamente é isso no vídeo de hoje, pessoal. É isso, como eu disse já, e fui!